Estação do metrô. Ali, uma lanchonete, num ponto movimentado. Uma jovem, então, observa a lanchonete e pensa, tô com a fome, tô na correria, vou entrar e vou comer um pastel. Nada demais. Isso acontece em várias esquinas de Copacabana, de Ipanema, do centro do Rio, não é não? Só que quando essa moça pega o pastel dela e dá a primeira mordida, cadê o vídeo? Olha o que acontece, gente. Olha o que ela encontra no recheio. Olha isso. Isso é recheio de quê? Quem vai falar que recheio é esse é a nossa repórter Renata Igrejas. Parecia, estou dizendo que parecia recheio de galinha com alguma outra coisa. Renata, fala comigo, boa noite. Oi, Hernani, muito boa noite para você. Boa noite a todo mundo ao vivo aqui com a gente no Cidade Alerta. Era para ser um pastel de frango, mas no recheio havia muito mais que frango, pelo menos duas baratas. Esse caso aconteceu hoje por volta do meio-dia, como você falou, numa lanchonete que fica na saída do metrô da Siqueira Campos, aqui em Copacabana. A nossa equipe fala ao vivo aqui da Delegacia de Copacabana, que está investigando esse caso. E aí, a jovem, a Yasmin Iotti, 17 anos, saiu da escola, passou ali por esse ponto, por essa lanchonete, que ela já conhece desde o ano passado. Ela já costumava fazer o lanche ali. Resolveu comprar um pastel ali no lugar do almoço, e aí ela já tinha consumido praticamente metade do salgado, então, quando ela descobriu, quando ela olhou e percebeu que havia duas baratas. A Yasmin imediatamente ligou para a vigilância sanitária e a recomendação foi para que ela procurasse aqui a delegacia de Copacabana. Foi o que ela fez, ela trouxe o salgado para cá. Esse salgado não está aqui no momento, ele já foi levado para a perícia, mas quem está aqui, que acabou de sair do posto de saúde aqui de Copacabana, é a própria jovem, a estudante Yasmin Iotti, que está inclusive passando mal, está com fortes dores, né, um mal-estar, fortes dores abdominais, Yasmin. Foi uma surpresa muito desagradável. Foi. Eu estava saindo da escola e passei lá para comprar um salgado, um pastel, e quando eu já estava comendo a metade, eu vi uma coisa preta, mexi assim e vi que era uma barata. Na hora, não, estava morta. Na hora eu me desesperei, me deu ânsia de vômito, um nojo, né? Desci, liguei para a vigilância sanitária e vim direto para a delegacia. E aí você passou mal durante a tarde? Passei, fiquei com dor, nem comi nada até agora porque eu tô com nojo. Eu nem quero comer nada por enquanto. Você pensou em ir lá, voltar na lanchonete, mostrar, falar com os funcionários? Não, porque eu sei que não iria adiantar de muita coisa ir lá. R$8 custou aquele salgado e você, inclusive, está passando mal. Essa situação para você, assim? É muito constrangedor, né? Realmente é uma coisa muito triste. Imagina quantas outras pessoas devem ter comido lá, porque na hora que eu fui comprar tinha gente na fila, idosos na fila, para comprar também pastel. É isso mesmo, Yasmin. Inclusive, a gente queria chamar a atenção do público para isso. É uma rede grande de pastelaria aqui no Rio de Janeiro. Tem pontos de venda, lanchonetes em São Gonçalo, em Niterói, ali do lado do terminal rodoviário, no centro de Niterói, aqui em Copacabana, em Piabetá, também na Baixada Fluminense, Deodoro, na Zona Oeste. A gente, inclusive, deu uma olhada nas redes sociais dessa rede. Os funcionários ali muito alegres, fazendo vídeos, dançando. A fábrica também, onde é feita a massa, né, onde todo esse produto é comercializado, é fabricado. Tudo isso está ali nas redes sociais e assusta bastante porque é uma rede grande aqui no Rio de Janeiro. Como a Yasmin disse, você inclusive já consumiu os pastéis desde o ano passado. Você não chegou, quando você começou a comer, você não sentiu o cheiro, o gosto estranho, nada disso? Não. Só depois mesmo que chegou na parte do recheio que eu fui prestar atenção e ela estava no meio do frango. Um nojo, né? Tem um nojo. Muito nojo. E a gente tem ojeriza de barata, né, Yasmin? A gente, inclusive, estava falando sobre isso. A pauta, né? Inclusive, assim, além de indigesta para qualquer pessoa, nós duas temos realmente ojeriza. A barata, ela paralisa a gente. Vou só complementar aqui com a informação, Hernani, que então, quando a Yasmin veio até a delegacia, a polícia entrou no caso imediatamente, foi até a lanchonete. Nós temos algumas imagens aí, inclusive, impressionantes, que mostram o momento em que os policiais aqui da 12ª DP, quando eles retiram uma placa acrílica com alvará de funcionamento da parede da lanchonete, saem umas 5 baratas dali.
tá? E aí esse local foi interditado. Por enquanto, a loja que funcionava aqui na saída do metrô Siqueira Campos está interditada. Delegado Vitor Becker está aqui com a gente. Obrigado pela sua participação, delegado. Esses outros pontos, então, devem passar por uma vistoria, por uma perícia amanhã, nos próximos dias? Sem dúvida nenhuma, vai perpassar por uma análise e investigação por parte da Polícia Civil de todos os pontos que possam ter contato com esse tipo de alimento. Isso porque não só o local que recebeu esses alimentos de hoje foi interditado, mas a gente tem que garantir que a fonte de fornecimento desses alimentos também seja interrompida, porque mais pessoas podem estar recebendo esses alimentos claramente impróprios para consumo. Pois é, a fábrica desses pastéis e as lojas que eu citei agora há pouco pertencem às mesmas pessoas, correto? Um casal, a mulher, inclusive, foi trazida aqui para a delegacia, mas ela pagou fiança e foi liberada. Exato, ela foi autuada em flagrante pelo artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137 de 90, que previa ali infrações contra as relações de consumo, mas a fiança foi arbitrada porque, obviamente, também não há necessidade aqui de segregação cautelar dessa suposta autora. Basta o arbitramento da fiança. Logo, ela pagou a fiança e foi prontamente liberada e o edital de interdição do estabelecimento foi prontamente efetivado, assim como os bens do local apreendidos, o local interditado, e tudo isso vai ser periciado, porque posteriormente a gente vai ter que verificar se esses outros alimentos também estavam contaminados, alimentos que estavam lá no local dos fatos. Hernânio, o delegado está te ouvindo. Exato. E eu daqui queria dizer o seguinte, doutor, em situações assim, é importante que a pessoa vítima, ela consiga, de certa maneira, provas contra o estabelecimento. Essa menina fez muito bem de filmar. Isso vai ser aceito como prova efetiva? Agora, a gente lembra que numa relação de consumo, o ônus da prova é invertido também, né? Isso favorece alguns casos, porque cabe ao estabelecimento provar que não fez aquilo, que estava agindo da maneira correta. Tem esse ônus invertido. Como é que a polícia trabalha essa situação? O Código de Defesa do Consumidor e a questão criminal. Como é que é isso, doutor? Exatamente, Renan, boa noite. Você bem ressaltou aí, muito tecnicamente, que o ônus da prova é invertido. No processo penal isso se chama de prova diabólica, ou seja, a prova de não fazer, a prova de que não houve um fato praticado. E aqui sim, em tese é do estabelecimento. Mas agora, no direito criminal, no direito criminal a verdade é que a gente precisa de provas bastante contundentes para uma condenação. Então toda e qualquer prova que a Polícia Civil conseguir produzir vai sim ajudar a carrear justa causa para deflagração de uma futura ação penal e posterior condenação de eventuais suspeitos. Então sim, o vídeo que ela fez foi muito bem feito, inclusive vai ser utilizado como elemento informativo, mas mais que isso, o material foi apreendido e será periciado, e essa prova sim, irrepetível, que é a mais importante para a tecnicidade ali do processo. Então a prova mais importante é a perícia no pastel. O pastel foi recolhido e vai ser analisado tecnicamente, e é claro que essa prova pode ser reforçada pelo que os agentes encontraram lá no ambiente. Sujeira, imundície, né, esse tipo de coisa. Sem dúvida nenhuma, toda e qualquer irregularidade encontrada no local vai mostrar uma certa compatibilidade com as condições do alimento que a pretensa vítima consumiu e vai demonstrar que as condições ali não eram as melhores de higiene. Mas aqui a gente está se referindo, na seara da Polícia Civil, em sede de investigação preliminar, à infração penal ao crime contra as relações de consumo que foi praticado. É óbvio que a vítima vai poder, se assim desejar, buscar reparações no âmbito civil. Inclusive, aqui não há necessidade, da ingestão do alimento para uma futura indenização, nada disso. Basta que ela comprove que o alimento estava contaminado e ela teve contato com esse alimento contaminado, que efetivamente teve aqui quase que incontestável. Mas as provas continuarão sendo produzidas e no prazo legal isso será remetido ao Ministério Público para deflagração da ação penal. Exato. Então na questão que a gente está abordando, há duas frentes. A polícia está na parte criminal. A vítima, né, a menina que comeu esse pastel com barata, ela pode ser ressarcida, mas para isso depende de uma ação na esfera civil. Ela vai ter que ter um advogado ou um defensor público para entrar com essa ação contra o estabelecimento. São sempre duas frentes
contra locais assim. São sempre duas frentes, a criminal e a civil. A civil depende da vontade da vítima. Ela pode ou não fazer, mas é claro que diante desse absurdo tem mais é que fazer. Não por querer ganhar dinheiro do estabelecimento, mas para que isso sirva de lição. Eu estou falando de um lugar que não tem um estabelecimento apenas, uma rede que tem vários. E aí eu fico preocupado, doutor. A polícia vai nesses outros pontos, houve alguma comparação das demais lojas com essa, porque de repente é coisa de um funcionário que estava ali resolvendo avacalhar tudo, né? Também pode ser isso, né? A dona do estabelecimento pode estar sendo vítima de um cretino que fez isso. Ou é desleixo total? Se é desleixo total, as outras lojas vão apresentar cenários parecidos. A polícia já está fazendo essa análise, vai fazer, não há necessidade. Quanto a isso, o que o senhor tem a dizer? Não, sem dúvida nenhuma, a investigação vai continuar e, obviamente, esse foi só a notícia do fato que desencadeou essa investigação. Agora, repito, todo e qualquer estabelecimento sob essa administração deverá ser investigado, mas aqui é importante dizer, a fonte da remessa dos materiais ou dos alimentos é dos proprietários. Então isso indica também que, de certa forma, eles têm responsabilidade, inclusive no fornecimento. Eles não receberam isso de uma empresa terceirizada. Não, eles que remeteram para o próprio estabelecimento aqui que tem o contato com o destinatário final, com o consumidor final. E, repito, as investigações vão continuar, a Polícia Civil está sempre disposta a elucidar todos os elementos informativos necessários para concluir o caso com todo sucesso. Obrigado, parabéns pela atitude, pela postura diante de um caso assim. O que a gente espera é a finalização dessa investigação com a punição dos responsáveis. É um absurdo. Obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, Renata. Eu vou deixar a Renata de lado só um pouquinho, porque eu estou recebendo uma informação de tiroteio em pontos do Morro do Fubá agora.